Mas para ele. Então, bom dia a todos, né? Então, vamos iniciando a nossa reunião da manhã, agradecendo, né? E lendo a mensagem, né, do nosso benfeitor do livro Pão Nosso, né, pelo Espírito de Emmanuel, através do nosso Chico. A mensagem é um título da mensagem, Esta é a Mensagem, e baseada no texto do Evangelho de João, que diz: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E é o ensinamento que a gente não consegue seguir, né? Como deveria, né? Em todo o mundo, sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se prova a de imagens negativas que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações de natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal, no amemo-nos uns aos outros. Esta é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar nos círculos da luta diária o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha entendido, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre, faze todo o bem. Começa estimando os que te não compreendem, convicto de que esses mais depressa te farão melhor. Realmente, quando ele começa falando sobre a mensagem, às vezes a gente ouve até pessoas dizerem assim: tem chegado alguma mensagem nova, não é? Tem algum ensinamento diferente? Os ensinamentos estão todos aqui. Não tem nada novo, não é? A interpretação é nossa e de acordo com o momento que a gente está, do significado daquela mensagem, ela vai ter, né, a gente vai ter um resultado diferente um dos outros ou do que já tivemos antes, não é? Então não é uma questão de ter mensagem nova. A mensagem de Jesus sempre é nova, né? Se a gente aplicasse realmente a mensagem que ele nos deixou, então não tem nada de velho. Então, como esse finalzinho, né, Emmanuel coloca, né? Ama sempre, faze todo o bem. Começa estimando os que te não compreendem. Quer dizer, aí está a grande sacada e a grande dificuldade que a maioria de nós sentem, né? Estimando aqueles que não nos compreendem, ou que nós não compreendemos dentro das suas ideias, das suas características, lá do que seja, né? A gente ainda faz essa diferença. Eu não simpatizo por fulano nem por Beltrano, e às vezes por nada, apenas aquela pessoa tem. A gente sabe que todo mundo tem suas qualidades, né?
convicto de que esses que nós não compreendemos, convicto de que esses, mais depressa, te farão melhor. Por quê? Porque se você passa, né, nesse esforço de entendimento, de aceitação daqueles que nós não compreendemos antes, por N razões, vão nos fazer bem em ver que nós passamos a entender e a compreender melhor, né? E a descobrir, né, muitas vezes na pessoa, virtudes que nem nós ainda temos e que de repente a gente vai e descobre nas pessoas que nós estamos lidando, né? Então que nós mais esta vez agradecemos, né? Agradecemos ao Senhor Jesus, agradecemos ao nosso benfeitor, né? Emmanuel, que nos manda esses recados de alerta para que nós realmente possamos entender as mensagens que o Senhor Jesus deixou. Então, as mensagens são sempre verdadeiras e estão sempre atuais. Nós é que pela nossa indisciplina de entender o que Ele nos pede, o que Ele nos informa, o que Ele nos deixa, né, à disposição para que a gente possa usar, é que ainda relutamos em compreender o outro, né, porque achamos que nós sempre temos a razão e queremos que o outro sempre nos compreenda as nossas ideias, as nossas ações, os nossos atos. Por isso, Senhor, nós agradecemos por todas as lições que nos chegam, que Tu nos envia através da espiritualidade para nos despertar. E mais essa vez, nós estamos aqui agradecendo a todos os nossos amigos espirituais que participam de todas as tarefas nesta casa e que nos envolva, que o amigo espiritual da Jaciara envolva, que com tanta boa vontade ela que vem para mais uma vez nos trazer a mensagem que nós precisamos ouvir. Obrigada, Senhor, e que a Tua paz permaneça conosco. Então, mais uma vez, a nossa Jaciara está aqui, né, oferecendo o seu tempo, a sua boa vontade, para nos estudarmos juntas. Aí, então, a Ediva falou isso, dá um beijinho na Jaciara por mim. Tá bom. Obrigada. Porque eu estaria hoje aí e não pude estar. Que pena. Mas não vai faltar oportunidade. Não vai faltar oportunidade. Oi, gente. Bom dia. Como sempre, a gente vai fazer um estudo, a gente fica pensando o que eu vou falar, né? Fica um monte de coisa na cabeça. E normalmente eu trago coisas relacionadas à saúde, e aí eu fugi um pouco disso. E eu tinha guardado, há tempos atrás, eu assisti uma entrevista com Sueli Caldas Schubert, que desencarnou há pouco tempo por Covid, em maio de 2021, aos 82 anos, palestrante, né, autora de inúmeros livros, pesquisadora da doutrina espírita, dedicou a vida toda em Minas Gerais, especialmente, onde ela nasceu, e depois em Juiz de Fora, que é Minas também, mas onde ela fundou a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, e ali ela produziu uma porção de coisas, né? Vários livros, eu nem tinha ideia que eram tantos, mas são muitos. Bem, então essa entrevista que ela deu em 2012, né? Pouquinho lá para trás, 11 anos atrás, mas, gente, é hoje, tá? Não tem, como você falou, né? Não tem nada novo, é isso aí mesmo, né? E esse tema é um tema muito vasto. Tem um capítulo grande no Livro dos Espíritos que fala sobre isso, né? Até assim, a gente brinca que no meio espírita, a única pergunta que o espírita decorou é a pergunta que o Kardec pergunta aos espíritos, né? Sobre qual, né, se há influência dos espíritos sobre as nossas vidas. Bem, é esse o tema. Então, graças a Deus tem o Mateus aqui, porque senão ia ser um fiasco. Vocês iam me ver falando, fingindo que era Sueli Caldas, mas como ele está aqui, a gente consegue, né, Mateus? Pois é, então essa conversa que a gente vai ter é baseada na entrevista com a Sueli Caldas Schubert ao programa Transição,
foi veiculado pela TV São Paulo em 29/2/2012. Então, só para vocês terem uma ideia... Matheus, apresentando o Matheus. Começa agora o programa Transição. Esse foi a visão espírita para o novo tempo. Começou. Hoje, mais uma vez, temos a alegria de receber Sueli Caldas Schubert. Como vai, Sueli? Graças a Deus, tudo bem. Que todos estejam bem também, os que nos estão assistindo. Então, pegando as perguntas que ele fez a ela, né? Ele pergunta assim: os espíritos influenciam em nossas vidas? É verdade? Isso acontece mesmo? Então, ela aborda a pergunta consagrada 459, que está no Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Resposta conhecidíssima, né? Conhecidíssima e pouco vivenciada, né, por nós, como falou do texto do Pão Nosso, Pão Nosso. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles quem vos dirigem. A gente está cansado de ler isso, a gente sabe isso, mas isso foge à nossa mente, foge. A gente nem sempre consegue vivenciar dentro desse princípio. E aí a Sueli fala coisas bastante interessantes. O Chico Xavier, na década de 50, foi informado pela espiritualidade que o número de desencarnados na Terra chega 3 vezes mais que o número de encarnados. Ou seja, fazendo uma continha aqui, população mundial, isso aqui é a população mundial em 2021, que foi o mais próximo que temos, chegou a 8 bilhões de habitantes. Se a gente multiplica por 3, a gente tem 24 bilhões de mentes atuantes, funcionantes, o tempo todo, ininterruptamente. É muita coisa. Então, ela lembra que todos estão pensando sem parar, todos os tipos de pensamentos. Um mar de vibrações. E Emmanuel, ela lembra a palavra de Emmanuel, vasto oceano mental. O tempo inteiro, circundando todos nós. Só aqui dentro nós estamos transmitindo e recebendo o tempo todo as nossas energias, pensamentos, vibrações, plasmando no ar o tempo todo. Ao nosso redor, digamos que tenha 50 espíritos desencarnados, que também estão pensando, refletindo, plasmando, jogando, recebendo, e a gente está aqui nesse meio, sem perceber muita coisa, Somos o que pensamos, vibramos em correntes sincrônicas com as vibrações afins. Então, no momento que estamos todos pensando e plasmando no ar, nós estamos equilibrando os nossos pensamentos e vibrações de acordo com a afinidade vibratória. O tempo inteiro, porque a gente acorda, às vezes preocupadíssimo, triste ou muito alegre, dali a pouco a gente está em outro padrão emocional, de pensamento, acontece alguma coisa, você está morrendo de raiva, e aí a sua vibração, o seu nível energético desse pensamento vai variando o tempo inteiro. E imagina, eu vou variando, você, todos nós e todos os espíritos que estão à nossa volta desencarnados. E a gente não está vendo, Orações coletivas, suicídios coletivos, linchamentos, ajudas humanitárias, etc. Formam correntes de força que arrastam multidões de encarnados e desencarnados. Eu coloquei aqui, horrível, eu coloquei a palavra linchamentos porque isso andou sendo conversado, até porque tem alguns programas que vieram falando, mostrando essa questão do linchamento.
que o Brasil é um dos países, está no topo dos países que mais tem linchamentos, que são assassinatos ou espancamentos coletivos, né? E isso, suicídios coletivos, a gente sabe que outros países são top, né? Principalmente os países dos Estados Unidos, os Estados Unidos, né, como país que está no topo disso. As orações coletivas, quando a gente se reúne, reunimos nós, reunimos mais toda o pensamento, a egrégora, formando aquela egrégora que faz como se fosse uma redoma, uma bolha, né, de vibrações positivas, mas também as negativas, que arrastam multidões de encarnados e desencarnados. Então, que a gente, pensando nisso, a gente precisa ter uma dimensão de como é que a gente faz. Não é culpabilizar, não é isso, né? Não, eu pensei com raiva de alguma coisa, então eu destruí. Não, mas realmente contribuiu para um pouquinho de destruição, né? De uma forma geral. Na pergunta 460, logo a seguir, temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Os espíritos então respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, reforçando o que ela veio trazer, sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrários uns dos outros. Então, há sempre de vós e de nós. E é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, não é algo que está lá e eu captei, eu não tenho nada com isso, com aquele pensamento. O pensamento ruim é de lá de fora, não é meu. Não, é meu e é o de lá de fora. Porque eu estou sintonizando com todos os seres que estão vibrando naquela faixa, né? Então, muitas vezes essa incerteza é porque a gente tem a consciência, não quer estar mentalizando aquilo, mas aquilo é muito forte e você não consegue sair daquele padrão. E a gente vai conversar disso, porque eu acho que é o que a gente precisa fazer, né? De alguma maneira. Então, esse é um fundamento muito importante, que a gente vai discutir, repassar lá na frente. Nem sempre conseguimos manter nosso pensamento positivo. Então, essa influência pode nos levar a cometer grandes erros? Aí é que o Mateus... Mas, lamentavelmente, a maioria de nós ainda não consegue ficar ligada com espíritos evoluídos ou em oração. A gente se perde um pouco nesse sentido. E, na maioria das vezes, a gente acaba sintonizando espíritos negativos. Sim. Esses espíritos podem, de alguma forma, nos induzir a coisas erradas, a nos prejudicar de alguma forma? Induzem, porque vão encontrar receptividade na criatura, a qual eles estão interessados em sugestionar, em dominar a sua mente, porque o processo é um processo hipnótico, no sentido da repetição. O espírito que quer influenciar alguém, ele vai repetir aquele pensamento negativo muitas vezes, e a pessoa vai captando. E, de repente, aquela ideia se torna uma ideia fixa. E sendo uma ideia fixa, a criatura pode realizar atos que eles são prejudiciais ou que prejudicam o próximo. Agora, por que esses espíritos fazem isso, Sueli? Pelo grau da nossa inferioridade. O nosso planeta, é bom dizer isso, o planeta Terra, na escala dos mundos, ele está no patamar de provas e expiações. Abaixo de nós, só os mundos primitivos. E, então,
A humanidade, é bom esclarecer também que é a humanidade que habita o planeta que está nesse nível evolutivo. O planeta é adequado à humanidade. A humanidade está no nosso planeta de acordo com o nível evolutivo do conjunto das criaturas humanas. O planeta, então, é aquele que nós precisamos e merecemos. Existe alguma maneira? Interessante, ela é muito clara, né? Ela é muito clara, sempre foi. Eu queria fazer uma provocação. Nós, ontem, somos no espaço, hoje vistos como extraterreno. É possível o extraterreno entrar numa sessão espírita através do espírito evolutivo? Nós sabemos que são inúmeras raças de extraterrenos, em outras dimensões. É possível ele se manifestar numa sessão espírita? Olha, é possível. Os espíritos estão aí. Eles viajam, viagens interplanetárias, a gente sabe que existem. Só que a questão da reunião mediúnica é uma outra situação, que difere um pouco, porque a influência dos espíritos nas nossas vidas é algo assim, do dia a dia, da nossa rotina diária. Desde que eu durmo, sonho, me emancipo, vou para o plano espiritual e consigo interagir com os desencarnados, com os encarnados e me manter nessa sintonia, né? Negativa, positiva, oscilante o tempo todo e durante o dia, quando a gente está consciente encarnado. Então é uma influência que... Ordinária. É o tempo inteiro. Exato. Luiz, obrigada. Pronto. Falou tudo. Tá certo. Então, aí a gente pode passar. Então, o que ela continuando? Assim, a Terra é regida por nossas vibrações. É adequada aos nossos pensamentos, porque são eles que formam vibratoriamente o nosso planeta. Então, nós estamos aqui e a Terra é o que é porque nós estamos aqui. Tipo assim, né? Uma coisa está estreitamente relacionada, né? Então, o nível de evolução da Terra e dos espíritos que a habitam ainda prevalece as inquietudes da alma, os dissabores, os males. Então, nós estamos aqui porque nós somos isso, né? E pensamos isso, e vibramos isso, muitas vezes, né? Dificilmente mantemos o nosso pensamento constante no bem, na não violência, na serenidade. Só eu não, né? Acho que todo mundo, né? É difícil a gente manter. A gente até às vezes consegue, né? Você passa um dia pleno, bom, alegre, ou faz um trabalho voluntário na casa espírita um dia inteiro e você se mantém num padrão de conversa boa, de prece, oração, e você se mantém, né? Mas a gente não consegue segurar isso o tempo inteiro, né? Deveria, mas a gente nem sempre consegue. A não violência hoje, então, a gente escorrega a cada momento. Não precisa ser uma coisa grave, a violência grave. Falar mal dos outros já é uma violência, já é um ato de violência, né? Assim como somos captantes de pensamentos negativos, somos também emissores. Então, é o tempo todo essa troca. Isso isso é tema que a gente estuda desde Mocidade Espírita, né? Desde lá de trás. Mas cada vez que a gente lê e vai aprofundando o sentido disso, a gente se aproxima, inclusive, de todas as teorias psicológicas, Jung, Freud mesmo, mas Jung, que fala muito dessa egrégora, né? Onde a gente se situa, né? E a necessidade de expansão da mente. E tem tudo a ver com isso, né?
Vamos ver aqui. E existe trabalho feito? Existe encosto? E os anjos da guarda? Como é que é isso? Estão de plantão? Estão de plantão? Como é que é? Ou largam a gente, né? Ela fala, isso é uma das perguntas que ele faz, tá? Porque vocês podem acessar, é um vídeo curto, mas acessa para ver, é de 2012, mas eu acho que vale a pena. Então ela diz, sim, trabalho feito, encosto, claro, existe, óbvio que existe, né? Agora, se baseiam na sintonia, na afinidade vibratória. Tá? O Livro dos Espíritos diz, eu acho que eu não coloquei aqui, mas assim, o espírito que quer lhe fazer, lhe prejudicar, ele, se você reiteradamente não aceita, mantém sua vibração, ele se afasta? Sim, alguns se afastam, outros ficam esperando a hora que você vai escorregar, a espreita da invigilância, e você vai escorregar, né? Porque a gente vai escorregar, da nossa natureza muito imperfeita, né? Agora, escorregar e ficar no chão tem muita diferença, né? É escorregar, sentir e se levantar novamente. Isso, né? Agora, o que a gente pensa da afinidade vibratória? Ela pode ser concreta hoje, atual, como ela pode ser uma afinidade pretérita, né? Que a vigilância vai ter que ser a mesma, claro, porque a gente não tem consciência de quem a gente foi. Como dizem os espíritos a Kardec, saber quem você foi na encarnação passada, dá uma olhada quem você é, seus defeitos, aí você já vai ter uma noção de quem você foi, né? Então, a gente sabe que nós não temos um histórico de bem-aventuranças, a gente tem um histórico complicado, né? Então, trazemos aqueles espíritos que estão desencarnados. Os encarnados já é muita coisa, a gente bota na família aquele monte de gente que não vem com uma receitinha, né? Então, a gente já tem na família uma turma que normalmente você tem muitos rastros ali, né, de imperfeições, de mazelas, de desentendimentos na família, né, que você tem mais facilidade de amar, né? Imagina num contexto muito maior, né? E na espiritualidade. Esses estão encarnados na sua família e os outros, né, que você não está vendo. E tem vários livros espíritas que mostram isso claramente, né? Um deles que me veio à mente agora é o Grilhões Partidos, né? É impressionante, né? Como os problemas pretéritos influenciaram terrivelmente, né, na vida daquela família. Então, existe muita coisa, né? Porém, para ninguém chorar, a sintonia negativa tem a defesa espiritual, né? Quando ele pergunta, os anjos da guarda, onde é que estão? Você fica assim, né? A defesa dos anjos guardiões se dá sempre. Sempre. Ah, não, eu acho que meu anjo da guarda me abandonou, porque está tudo acontecendo comigo. Sempre se dá. O que eles fazem? Cochicham no ouvido, lembram uma questão, lembra que seu pai falava isso, aquilo outro? Lembra que a sua mãe orava à noitinha com você? Dá uma ligada para sua tia. E isso que eles vão tentando, né? Dá uma ligada para sua tia, pergunta alguma coisa, alguém te liga, vai alguém e diz, dá uma ligada, porque a pessoa já está entrando num buraco, né? No escorregão, e os anjos da guarda, eles acionam o que tiver, né? Aquele livro do Sexo e Destino que mostra muito bem essa ação dos espíritos amigos, né, familiares, amigos, eles tentam arregimentar qualquer coisa que faça impedir
que impeça o que vai acontecer ou que está próximo, né, a acontecer, aquele pensamento negativo. Eles tentam tudo, né? Também eu botei ali porque é interessante alterar itinerário. Não tem isso? Porque você está totalmente confuso, pensando em alguma coisa, ou com muita raiva de alguém e quero matar, né? E aí o anjo da guarda faz você perder o ônibus, né? Faz você ir pelo caminho errado, e aí aquilo, né? Porque são saídas de defesa espiritual, né? Que é claro que o estreitamento dessa sintonia negativa e o padrão do vínculo dessa relação que irão permitir ou não a ajuda dos anjos, né? Porque o padrão do vínculo às vezes é muito grande, né? Muito grande, que são obsessões mais prolongadas, às vezes caminhando para quadros mais graves, né? De obsessões. Mas mesmo que não sejam obsessões prolongadas, muitas vezes elas são bastante destruidoras, né? Fazem rompimentos afetivos, rompimento de laços, perda daquele cumprimento, da necessidade de cumprir determinada escolha que fez, e ali se rompe, acaba tudo por uma questão de influenciação destruidora mesmo, né? Que a gente já tem a nossa destruição interna, basta sintonizar com quem quer destruição também, né? Então, vou passar, porque senão eu fico falando muito. E aí, eu vou colocar, também são coisinhas pequenas, tá? 2 minutos, não é nada demais, não. E você acha que os espíritos inferiores, eles podem levar uma pessoa numa situação vibratória inferior, vamos chamar assim, ao suicídio? Até pode. Quando uma pessoa se deixa dominar por aquele pensamento, porque o que esse espírito quer fazer? Ele quer levar a pessoa a uma situação terrível. E pode começar a dizer à pessoa assim, ó, você não vale nada, ninguém gosta de você, ninguém te ama, esse mundo não presta, só tem coisa ruim, as ideias vão chegando. E a pessoa vai dando guarida àquilo, porque ela começa a falar assim, é mesmo, ninguém me ama, eu só tive dificuldades, as pessoas com quem eu me relaciono intimamente, essas pessoas me abandonam, nem bem começa o relacionamento, termina, então eu não presto mesmo, ou isso, ou aquilo, vai caindo, a baixa estima, a depressão, e ela vai se deixando levar, então ela pode chegar a esse ponto final. Mas isso aí são casos graves, casos mais extremos, porque a pessoa não orou, porque a pessoa não pediu ajuda. Então, se ela for a um templo, se ela for a um centro espírita e relatar ali o seu drama, a sua dificuldade, ela vai receber aquele apoio, vai receber orientação e ela vai verificar que a vida vale a pena, que ela é importante para Deus, que ela é uma pessoa que está passando por uma prova, por umas dificuldades, mas ela tem o futuro pela frente e que ela pode melhorar a sua condição. E se for realmente um processo que aí nós espíritas chamamos de obsessão, a casa espírita tem condições de fazer as reuniões chamadas de desobsessão para ajudar aquele espírito que também é um espírito sofredor. Porque quando a pessoa chega nesse nível, é que a criatura já está também completamente desinteressada de tudo, só vê aquela criatura, só vê maldade, ele também precisa de ajuda. E por que Deus permite que essas coisas aconteçam, Sueli? Para nosso aprendizado, não é? Porque isso aí está dentro das leis divinas. Não é Deus que está lá de cima falando assim, agora a fulana ou fulano vai passar por isso, aquele espírito. Não é assim. Existem as leis que regem o universo. E se a pessoa vai de encontro à lei, se ela vai de encontro às leis divinas, ela fica à mercê de influenciações no uso do seu livre-arbítrio. Tanto é que a pessoa tem o livre-arbítrio de não aceitar aquela ideia, de procurar socorro, de procurar ajuda. Muitos têm ideias de suicídio, mas não chegam ao extremo.
porque de repente reagem, porque de repente buscam em si mesmas a força, buscam na oração a força, buscam na convivência com o próximo mais necessitado, a força que necessitam. Pessoas existem que são muito solitárias, então a solidão às vezes leva a pessoa ao desespero. Mas quem é solidário não fica solitário, vá ao encontro das necessidades humanas. E aí você vai ter... Porque quem quer amor tem que doar amor. Se eu vou doar amor, eu recebo em troca o amor. Então nós precisamos doar o amor, o bem, a paz, para termos também isso de volta, né? Então há processos não tão difíceis da pessoa reagir. E a proteção divina que é o melhor para cada um de nós. E você acredita que em alguns desses casos acontece por serem escolhas para a pessoa, a própria pessoa escolhe passar por aquilo para despertar naquele momento da encarnação dela para algum fato ou para a própria espiritualidade, para Deus? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, ninguém vem com a missão, a tarefa ou uma reencarnação para fazer o mal e nem para suicidar. A pessoa vem, ela tem, todos os seres humanos, eles têm oportunidades, todos nós temos. Oportunidade de progredir, de evoluir, de melhorar. Mesmo aqueles que falam assim, a minha vida é uma coisa horrorosa, eu nunca tive nada, infelicidade atrás de infelicidade. Mas essa pessoa tem uma possibilidade na vida. E também tem as provações, não é? Porque nós fizemos no passado determinadas ações que hoje são resultantes, não é? O que nós estamos vivendo antes é resultante da reencarnação anterior. Mas nem tudo, né? Uma parte, né? Então, com isso, se nós temos esse acervo do passado negativo, então nós passamos pelo aquilo que plantamos. Porque a colheita, a semeadura é livre, nós podemos semear o que quisermos, mas também nós vamos colher o que plantamos. Então, a colheita é obrigatória. Se eu semeei maldade e tristezas e dissabores na vida das pessoas, eu vou ter isso em troca, não é? Agora, então... ela pode reagir, ela pode conseguir da proteção divina, e quando ela sintoniza com a proteção divina, sair daquele estado, não é? Então, são provas, são expiações dolorosas às vezes, e a pessoa até pode ter escolhido antes de reencarnar, porque no plano espiritual muda a nossa visão do mundo. E de repente a pessoa acha que é melhor para ela passar por necessidades e carências para não incorrer nos erros das encarnações anteriores. Então, carências são lições para nós, que nós podemos tirar daí preciosos resultados. Então, bom, né? Sim, bem clara, né? E trazendo um conhecimento, a gente observa, ela tem um discurso muito fácil, né? Quem já assistiu palestras dela, assim, ela fala, parece que você está na sala conversando com ela. Mas ali, como tem um tempo, né? A gente vê que ela tenta prolongar, mas não dá, ela corta, né? Mas dá para a gente ter uma visão, né? Então, por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Também do capítulo 9, pergunta 466. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos indivíduos do bem. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando. Eu achei interessante isso no Livro dos Espíritos. Claro que tem muito da tradução, né? Essa tradução é do Salvador Gentili, que eu gosto, particularmente eu gosto dessa tradução dele, é bem clara. Aí fica interessante que o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando, ou seja, escorreguei e levantei, não fico parada naquilo, né? É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias
que se exercem sobre nós. Então, consciência é palavra de ordem, né? É a consciência. Então, vamos ver o que mais que temos. Pergunta 470. Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que, assim, colocam em prova a nossa firmeza no bem, né? Não falou isso? Que era para experimentar, né? Receberam missão de o fazer? Sendo assim, onde está a responsabilidade? Os espíritos dizem que nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal, de acordo com o que a Sueli falou. Quando ele o faz, é por sua própria vontade e, por conseguinte, lhe suporta as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos experimentar, mas não lhe ordena e está em vós repeli-lo. Então, assim, eles colocam de uma maneira bem concreta, né? Bem concreta. 471, para a gente refletir um pouco melhor sobre isso tudo. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior, sem causa conhecida, isso prende-se unicamente a uma disposição física? É quase sempre com efeito comunicações que tendes inconscientemente com os espíritos, ou que tivestes com eles durante o sono. Aí, eu gostaria de dizer, fazer uma reflexão. É muito comum no meio espírita a gente ouvir determinados conceitos extremamente complexos e a gente minimizá-los, né? E muitas vezes justificar as nossas ações, os nossos pensamentos em cima desses conceitos, né? Avaliando os conceitos de maneira errada, né? Porque o que os espíritos dizem aqui é quase sempre com efeito comunicações que tendes inconscientemente com os espíritos ou que tivestes com eles durante o sono. Então é alguém que me deu essa insatisfação, a satisfação, a ansiedade indefinível e a angústia. Então veio de fora? Não, veio de dentro, né? Só que é o de dentro que conversa, né? Que passa o que está sentindo para o de fora e o de fora passa o que está sentindo para o de dentro. E aí é isso que alimenta, é uma retroalimentação, né? Então isso é muito importante para que a gente não fique sempre justificando. É o de fora. Ai, mas olha, eu estou muito angustiada. Ai, mas isso só pode ser. Vai ver que aquela entidade que apareceu lá, né? Pode ser, mas assim, tem mais 1000. Né? Tem o time todo junto. De repente, aquela entidade já está até na colônia, né? Descansando, sendo atendida, e você está com os 1000 que ficaram à sua volta, né? Então, mas é o fato de sempre colocar a responsabilidade no outro. Exato. E isso pode finamente a gente sentir dessa maneira, sabe? E camuflar, né? Chateada, certa vez eu estava vendo uma palestra sobre psicopatia, no estudo, se não era espírita, não. E então, o palestrante referiu-se a um julgamento que houve de um psicopata, em que o advogado desse psicopata dava a ele uma situação neurológica confirmada numa operação lá, que não vem ao caso agora. E então, estava levando a absolvição dos crimes dele, entendeu? O juiz aí sustou a absolvição. Eu achei isso tão interessante, porque ele virou e falou assim: eu sou o único aqui que possa atestar que o senhor pode controlar isso, porque eu tenho a mesma operação que o senhor tem. Nossa, foi... Então, eu estou aqui... Foi forte. Foi forte. Eu estou aqui julgando porque eu tenho os impulsos,
Mas eu estou Eu aqui controlo. estudando o Senhor. É. Sabe, eu achei isso muito interessante. Às Não. vezes a gente acha Ele não podia nem que imaginar é o isso. corpo também que está gerando. Aham, é isso aí. A gente quer, porque a gente está sempre querendo se colocar numa posição mais vitimada, né? É mais fácil da gente lidar, né? Essa vitimização deixa a vida, digamos, né? Deixa a vida mais fácil, né? Quando a gente está jogando tudo em cima da genética. Ah, eu tenho genética, exato, exatamente. Quando se refere a psicopatias, que hoje está muito, né, progrediu muito o estudo das psicopatias, isso se embola demais, né? A questão física, biológica, neuroquímica, e está tudo muito embolado, né? E quando a gente, na doutrina espírita, porque eu estava falando com o Miguel hoje de manhã, não tem nenhuma outra filosofia que nos traga isso. Não tem, porque com isso a gente associa com a psicologia, né? A gente associa com a medicina, a gente associa com tudo, sem tirar nada, só acrescentar o conhecimento, né? 472. Os espíritos que querem nos excitar ao mal o fazem aproveitando das circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias. Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, compelindo-vos inconscientemente. Eles sempre colocam a questão do inconsciente ao objeto da vossa cobiça. Porque o lixo, desculpa, entre aspas, está na gente. A mosca vem, né? Não tem como tirar a mosca se não tirar o lixo. E tá aí não tem problema não, você pode tudo. Então, quando ele coloca, os espíritos respondem como inconscientemente, o que eles querem dizer com isso? Que pode ter a consciência sim, mas inconscientemente, por quê? Pelo que eu interpreto, toda vez que eles colocam inconscientemente, não quer dizer que a gente não tenha nem percepção, seja um pobre coitado que não está nem percebendo nada, né? Não é isso não, porque as vibrações, essa sintonia, essa sincronicidade vibratória, ela se dá sem que a gente fique, eu vou ficar igual a ela, eu vou pensar como ela, não tem como. Mas a sincronicidade se dá independente da nossa vontade. Aí é que está, né? Por isso, eles várias vezes dizem inconscientemente, porque está no nível inconsciente mesmo, vibratório, que está relacionado ao que nós somos. Desejo central. O desejo central, os nossos núcleos mais profundos. É ali que a vibração se faz. É através desses núcleos, né? Porque o material a gente tem que ter ele para eles usarem. Tem que ter. Se a gente não tiver esse material, como é que eles vão Não vão usar, né? Enquanto a questão Ih, caiu aí, Miguel. Não foi da nossa capacidade de analisar grau de... Não sei se é uma influência qualquer e você, eu fiz, aí faz uma coisa, aí você diz, eu não avaliei a extensão daquilo, do que fez. Tem a ver com a inconsciência disso? Não necessariamente, né? Porque muitas vezes a gente pensa, sente, vibra, né? Se junta com todo mundo que está pensando e sentindo do mesmo jeito lá, sei lá quantos milhares, né? E aí a gente age e muitas vezes a gente recua e diz, nossa, não podia ter feito aquilo, né? Como é que eu fiz isso? Claro, tem
a sintonia foi inconsciente, mas a ação foi feita, né? Foi feita, é consciente a ação, né? Então também não dá para a gente atribuir, eu estava um sonâmbulo, né? Eu estava um robô. Não. Aí Agiu. O autoconhecimento. O autoconhecimento, que a gente vai, em 5 minutos a gente vai chegar lá. É um inconsciente que está mais pro abrir e fechar da retina do que para o movimento do músculo cardíaco. Eu não mando o coração bater nem parar de bater, mas eu sei como abrir e fechar da retina. É só expor a luz ou não. Então, pegando essa analogia que você fez, pois é, esse inconsciente que diz respeito aos nossos núcleos mais profundos e que fazem a sincronicidade, né, das sintonias todas que a gente tem, estão no músculo cardíaco, né, da analogia que você fez. Esse piscar de olhos que é meio vontade e meio não, né? Abrir e fechar da retina de acordo com a ação da luz. Tá. Aí não. Aí não. Eu sei o que fazer. É só eu olhar para a luz. E sei como retrair, é só eu ir pro Deus. Não, mas aí, Luiz, não. Eu discordo, porque eu ia dizer que o piscar e o abrir os olhos nem sempre é consciente. Ele tem um mecanismo automático e consciente. Então, eu colocaria, aproveitando a sua analogia, eu colocaria assim: o músculo cardíaco é totalmente automático. Você não está dizendo bate agora, bate agora, bate agora. Não é esse. Esse é aquele que a gente acontece e a gente não se dá conta. No momento, muitas vezes, que está acontecendo, a gente não se dá conta, porque a sincronicidade está acontecendo nesse momento o tempo todo, sem parar. Nós estamos sincrônicos aqui, o outro está pensando outra coisa, o outro lembrou que deixei a panela não sei o quê, saiu daqui. Aí o outro está pensando a mesma coisa, os milhares que estão desencarnados estão pensando também diversas coisas. Esse é um movimento que se toca, essas vibrações se tocam de uma maneira inconsciente. Natural, o tempo inteiro, a cada nanosegundo. Né? O glândula pineal também não ajuda isso? Além do... Hein? Glândula pineal fica no centro. É o captador. A glândula pineal é um captador de pensamentos e emoções. Sim, mexe. É um dos captadores, como se fosse uma antena física que vai captando. Agora, toda essa captação que acontece o tempo inteiro, sem parar, a gente não sabe nem o que é isso, sem parar. É inconsciente. Aí eu, aproveitando a sua analogia, é o músculo cardíaco que está batendo, né? Agora, nem sempre as coisas que nós fazemos, pensamos e sentimos é como o músculo cardíaco que está lá no rasante do inconsciente. Não, é o piscar dos olhos, que eu posso piscar automaticamente sem nem perceber, porque eu estou precisando lubrificar a minha córnea, mas eu pisco também se eu quiser, né? Então, tá ali e tá aqui. É o tempo todo. Isso é incrível. Eu achei fantástico essa ideia, né? Eu lembrei da pessoa quando você nem sempre você pode acreditar, confiar na palavra do Espírito, das mensagens. Serve para a mesma coisa da influência espiritual. Claro, avaliar. A influência você tem que avaliar. Avaliar. Para isso, nós vamos, em 2 minutos, terminar pegando o que os espíritos nos dizem, porque há de haver uma saída para isso, né? Há de haver, não é possível. Então, é uma pergunta que ele faz: como rejeitar a intervenção negativa? Como é que a gente faz isso? É muito simples, né? Jesus fala. Amai-vos. Sim. Vamos traduzir assim no nosso dia. Somos todos vulneráveis.
Tem espírita que acha que quem é espírita não está vulnerável a isso, porque conhece, porque eu estou na reunião mediúnica, os espíritos que estão desequilibrados eu levo para a minha reunião mediúnica e lá eles são trabalhados, então, portanto, eu não tenho a intervenção negativa, não virá para mim, né? Tolice. Somos todos vulneráveis. Identificar pensamentos que são destruidores. Os espíritos pedem que a gente localize pensamentos destruidores. Destruidor não é só matar, não, tá? Destruidor é ficar com muita raiva de uma situação, achar que, ou então achar que não vale nada, que eu não sou ninguém. Pensamentos destruidores. A gente identificar é fundamental, porque senão a gente tropeça e cai, né? Buscar no exercício emocional diário entender nosso foco íntimo de perturbação. Por quê? É onde está o lixinho, é onde está o monturo. Então a gente precisa ver onde é que está, porque senão a gente não vai conseguir resolver, né? Não cultivar esse padrão de pensamento, porque torna-se habitual, normal. Eu não mostrei ali, mas a Sueli fala muito isso nessa entrevista. Tanto incute o pensamento que você vai achando que aquilo é... Mas também aquela pessoa me fez aquilo, e é por isso que eu odeio aquela pessoa. E aquilo vai virando alguma coisa que está dentro do seu normal. E não é normal, não é normal. Se a gente parar e identificar que é um pensamento destruidor e que nós temos no íntimo a perturbação, a gente já acha que não é normal. O pensamento é força viva. São 2 pontos que eu esqueci. Somos todos vulneráveis e o pensamento é força viva. Ter a certeza de que existe proteção espiritual constante, mas que precisamos acessá-la através do pensamento. Está aqui, está cheio de bênçãos. Mas se eu não pego nenhuma, ela vai ficar ali, para quem pegar, né? Orar para sintonizar com a vibração divina. Oração. Mas eu não sei orar. Não. Olha para as flores ali e diga, não posso continuar desse jeito, não posso continuar odiando assim, não posso continuar com esse mal-estar, eu tenho que dar uma melhorada, sei lá, pedir ao cosmos, que seja, né? Mas a vibração divina estará ali, quando você pede, né? Agir no bem maior, aquilo que sempre fala, né? Buscar uma ação que construa, que seja construtiva, para você sair do padrão destruidor. Bom, vamos lá que eu... olha. Para terminar. Então, necessidades. Necessário que enfrentemos o nosso mal interior. Facílimo, mole. Mole. Reforma íntima. Necessário exercitar nossa mente para que tenhamos sabedoria e coragem para discriminar o bem do mal, identificá-lo e bloqueá-lo. Precisa ter sabedoria, mas precisa ter coragem, porque nós nos aprazamos com o mal também. Infelizmente, né? A gente às vezes cultiva um sentimento destruidor porque a gente quer. A gente faz questão de manter aquilo ali. Eu não quero esquecer o que a pessoa fez. Tem um histórico de mal também. E tem um histórico largo, histórico de mal, né? Do mal em nós, né? E precisa ter coragem para discriminar, identificar e bloquear. É o autoconhecimento, que a Solange falou. Necessário ter a consciência de que, se estamos nos deixando levar por pensamentos negativos, destruidores, estamos, consequentemente, nos responsabilizando também pela cota imensa de vibrações deletérias que assolam o planeta. Estamos promovendo a expansão desses pensamentos para que sejam captados por muitos outros espíritos, aumentando o poder do mal em nosso planeta.
Verdade? Ah, eu sou uma gota no oceano, mas o oceano é feito de gotas, né? O planeta Terra está assolado de misérias. Ele é feito das gotas de cada um de nós, né? É o comprometimento espiritual. Somos co-criadores, né? E os espíritos falam, né? Somos co-criadores. O mundo espera que nós sejamos criadores também, né? Necessário assimilar profundamente que somos sempre protagonistas da vida, pois toda ação gera uma reação. Lei kármica. Não adianta. Sempre somos protagonistas, sempre. Não adianta, né? Se não somos agora, aparentemente, fomos. Então nós, espíritos encarnados ou desencarnados, seremos sempre protagonistas. Necessário rogar ao plano superior intervenção quando não conseguimos ativar o nosso potencial de mudança vibratória, que é a oração. Reforma íntima, autoconhecimento, comprometimento espiritual, lei kármica e oração. Quando a gente não consegue ativar o nosso potencial de mudança vibratória, tem que pedir, rogar ajuda, porque senão a gente não vira a chave. A gente não consegue suplantar, porque às vezes é um esforço muito grande, né? Para a gente sair daquele plano e ir para um outro acima. Às vezes é um esforço muito grande mesmo. E aí, gente, aconteceu alguma coisa que não apareceu, eu acho que eu então não salvei, mas também não dá tempo. A gente ia só cantar, aproveitando que meu marido está, ia cantar o Mensagem Fraterna, que é uma música que eu juro que eu botei a letra, tá? Mas não sei, não vai, né? Você tinha posto a letra, né? Botei a letra. Caramba, que coisa. Não precisa não, até um pouquinho, né? Então, Mensagem Fraterna é uma música muito conhecida no movimento espírita, né, Yara? E ela vem da Comerge, que são os encontros de mocidades espíritas no Carnaval, desde a década de 80. Eu era uma menininha, pequenininha. Desde essa época a gente canta no movimento espírita essa música que é assim, é um poema de Maria Dolores. Ele foi musicado na época dessa Comerge, em 82, eu acho, e acabou ficando diluído quem era o autor da música. Se diluiu porque era cantada por todos e está quase virando domínio público, porque já tem muito tempo, né? Pena que não tem a letra. Canta também, Yara. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação.
que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. La la ya, la la ya, la ya, la ya, la ya. Essa música prepara o ambiente, né? Para a gente pensar bem na questão da oração e de como que a gente se envolve com isso, né? Internamente. Era isso. Obrigada, viu, gente? Eu agradeço a todos. Nós vamos tomar água do passe, tá? Aí, igual que dia eu passe. Apaga a luz para mim, né? Aí. Na estrada da vida, como conduz ao bem, na alegria ou na dor, seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus. E assim, Senhor Deus, nosso Pai, todo misericordioso, justo e bom, só temos a lhe agradecer pelo momento aqui de encontro de almas, de pensamentos, de emoções, onde pudemos, Senhor, refletir o que o bem maior pode fazer por nós e o que nós podemos auxiliar no bem maior para o nosso planeta. Obrigada, Senhor, por esta casa de luz, de paz. Obrigada, Senhor, pelo dia que amanheceu. Obrigada, Senhor, por tudo que nós recebemos de Ti, todos os dias, a cada momento de nossas vidas. Obrigada, Senhor, que assim seja.